Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora conversar, nossa temporada 2022 desse projeto que começou no início da pandemia, em pensar que não passou, né? Eu no meu caso, estou aqui aguardando a terceira dose, que será em março. Mas a importância da vacina foi o que salvou tanta gente, né? Então, esse período foi pra gente entender e se proteger. Dizer que isso aqui, esse encontro, né, deixa eu explicar nessa retomada, né, o primeiro encontro do ano, ele começou com uma frase: sozinho, mas não solitário. Foi bem no início da pandemia, quando eu tive uma crise de ansiedade e que comecei a recrutar os meus amigos para que cada um falasse como é que estava sendo encarar. Oi Valéria, minha querida, um beijo, viu minha amiga? Como é que foi encarar aquele primeiro momento de pandemia? A gente não sabia o que ia acontecer, para que caminho seguir, não é verdade? E a gente foi tentando se ajudar. Então aí eu comecei a chamar os meus amigos, cada um veio aqui, deu um depoimento, falou de música, falou de livros, séries, teve um exercício também muito interessante de respiração que a minha amiga jornalista Mona Dorf fez, que é o pranayama. Eu nunca tinha escutado falar sobre, que é um exercício que você faz com a respiração e você vai controlando, você vai relaxando, diminui a ansiedade, você consegue ficar mais tranquilo. Eu acho que tudo que pode somar nesse momento de tantas incertezas torna-se fundamental. O assunto de hoje é um assunto que eu confesso que eu nunca tinha escutado falar. Ele está muito recente na minha vida, eu acho que na vida de muitos, né? Foi quando a Isabela Camargo, jornalista da TV Globo, falou sobre essa síndrome, a síndrome de burnout, não é? Ou conhecida também, né, como a síndrome do esgotamento profissional. E ali a gente começou a questionar e se perguntar o que é a importância do trabalho na sua vida. A gente sabe que tem muita gente que trabalha fazendo o que não gosta e tem gente que trabalha fazendo o que gosta. E aí eu peguei um depoimento dela, da Isabela, numa entrevista que ela deu para o UOL, e ela disse o seguinte: o burnout é muito mais provável acontecer com quem ama o que faz, porque não vê problema em abrir mão de si para trabalhar. Não é parar de trabalhar. Ela começou a fazer palestras e ela disse que ela sempre fala o seguinte: faça micropausas ao longo do dia. Continue fazendo o que você gosta, mas com saúde. Então você ter essa compreensão do que te faz bem e do que não te faz bem. Eu peguei um outro depoimento também, que é da Lívia de Andrade. Ela tem 32 anos, servidora pública, e essa entrevista ela deu no jornal A Folha de São Paulo. E ela diz o seguinte: entendi que não há trabalho nem missão nessa vida que vale a minha saúde. Não abro mão das minhas rotinas de cuidado comigo mesma e entendi que movimento é essencial e não pode faltar. Então, é uma questão de autoconhecimento, né? Também será, vamos tirar essas dúvidas. Em que momento você percebe que tem alguma coisa errada? Quais são essas características, tá certo? Eu separei algumas perguntas que me enviaram, eu vou fazer aqui para ele. O pessoal que for chegando ao longo do papo, também fique muito à vontade para entrar e participar do nosso bate-papo nessa próxima hora, tá? Que vai por volta até de umas 8h55, 9 da noite. Então, o meu convidado ele já entrou, eu vou colocar ele aqui. Bora conversar 2022, tá certo? Vamos lá que ele está chegando aí. Geraldo Cavalcante, neuropsicólogo, terapeuta cognitivo comportamental. E boa noite. Boa noite, Fábio. Obrigado, viu, por participar aqui do seu projeto Bora Conversar. É uma honra estar aqui compartilhando informação, ideias, aprendendo aqui com vocês, tirando dúvidas, tá? Conte sempre com o meu nome quando se fala de saúde mental. Eu te agradeço, viu? Eu sempre, quando eu vou fazer algum convite aqui pro Bora Conversar, eu sempre digo que é o meu coração que chama, porque quando eu vou fazer essa busca, né,
tem a tal da empatia, porque como eu digo aqui, geral, não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, quem estiver chegando aqui e quiser participar com a gente, fazer alguma pergunta, fica muito à vontade. Eu queria, Perfeito. antes que você se apresentasse aqui pra gente, falasse de onde você está falando, falasse desse sotaque maravilhoso que você tem. Então, você fala um pouquinho pra gente, fala do seu consultório, para aí sim a gente começar o nosso papo, tá bom? Boa noite, sou Geraldo Cavalcante, psicólogo, especialista em neuropsicologia. E lá na clínica a gente tem um trabalho voltado para transtornos de ansiedade, como fobia, pânico, toque, ansiedade generalizada e depressão. A gente também tem um foco voltado para estudantes que estão tentando aí o Enem, concursos públicos, né? Estratégia de estudo, motivação, ter disciplina, garra. Então, é o nosso forte lá. Trabalhamos mais com adolescentes e adultos. O nome da nossa clínica chama-se NAMP Clínica, que fica aqui localizada na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, onde eu também sou nascido e criado, conhecido mais como a cidade do sol. Aqui chove muito pouco durante o ano. É raro chover aqui na nossa terra. Diga-se de passagem, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Aqui está um calor. Hoje, provavelmente, fez 50 graus aqui de sensação Meu térmica. Deus. Aqui não tá fácil não, viu? Aqui não chega a isso não, mas é quente. Você falou que você tem esse trabalho aí voluntário. Tem muita gente com essa ansiedade e nessa pandemia isso acendeu mais, Geraldo? Boa pergunta. Sim, esse trabalho voltado para as crises de ansiedade aumentou sim, porque as pessoas foram impostas a viver uma situação na qual elas não estavam preparadas. As pessoas tiveram que entrar numa situação onde elas não sabiam como iria terminar. Então, a partir do momento que eu estou vivendo uma zona da minha vida que eu não sei como e quando ela vai terminar, isso causa muito medo, isso causa muita oscilação de humor. Porque nós temos uma tendência, Fábio, a querer ter garantias. Eu escuto demais no meu consultório. Meu paciente fala assim, Geraldo, eu terminei faculdade de Direito, estou querendo prestar concurso público, ser juiz, ser promotor, mas eu não sei se o investimento de anos que eu vou fazer aí, sei lá, 4, 5 anos no mínimo, eu vou ter um retorno. E eu falo para eles, rapaz, isso é o desejo de todo mundo, né? Entrar numa relação e ter uma garantia que eu não vou me decepcionar, entrar numa nova área da minha carreira profissional e ter uma certeza que eu vou ter retorno. Então, respondendo a sua pergunta, por que a pandemia causou muita ansiedade e muita oscilação de humor nas pessoas? Porque nós entramos num período da nossa vida que nós não tínhamos garantia. E é tudo que o nosso cérebro quer. Por isso que as pessoas desenvolveram esses transtornos. Sim. Vem cá, você, em especial durante a pandemia, você também teve que se adequar a esse atendimento online ou você já Sim. fazia ele? O que você está achando desse atendimento? Veio para ficar? O que você me diz sobre isso? Antes da pandemia, Fábio, eu já fazia atendimento online. O que aconteceu? Em 2018, eu fiz uma cirurgia que eu precisei ficar um mês em casa. E aí eu cheguei para os meus pacientes na época, né? Eu falei, olha, eu vou ficar um mês sem atendimento e assim, eu preciso trabalhar, né? Eu vivo dos atendimentos. E eu cheguei para meus pacientes e falei, olha, eu vou passar um mês sem trabalhar, vou precisar fazer uma cirurgia, eu não posso sair de casa. Você deseja fazer a sessão online? Na época eu fiz por Skype. E aí só 50%, 60% da minha agenda quis. 50% a 60% da minha agenda quis. Beleza. Aí eu teria esse mês online. E aí uns pacientes ficaram online. Porque eles falaram assim, Geraldo, muito mais prático. Eu não preciso me deslocar, botar uma roupa. Estou aqui, entro no computador, no Skype e funciona bem. Show, fechou. Quando foi em 2019, eu fui para o Canadá fazer um curso, eu e a minha esposa. E aí eu cheguei para... Alguns já estavam online, e eu cheguei para outros pacientes, né? Estou indo passar 2 meses fora, vou ficar atendendo online, e aí você quer e tal, e aí alguns não, eu quero, outros não quero. Mas de qualquer forma também não dava para atender todo mundo, porque o curso lá era um final da manhã, entrando pela tarde, eu só conseguia atender por dia 5 pessoas. E aí realmente não dava nem para atender todo mundo. Então quem quis ficou, beleza. E quando eu voltei, novamente, alguns falaram, Geraldo, vou ficar online. Ou seja, eu tenho pacientes aqui em Natal
que eu nunca vi pessoalmente. Nunca vi pessoalmente. E hoje, na minha agenda, eu tiro um dia para atendimento só online, né? Que esse dia é na quinta, que inclusive semana que vem vai ficar na terça. A partir da semana que vem, eu só atendo online. Hoje mesmo, eu estou em casa. Atendi todo mundo online. Mas os outros dias, Fábio, segunda, quarta, quinta e sexta, eu tenho paciente online também. Eu intercalo. Por quê? Porque de acordo com a pandemia, aqui em Natal, apertou um pouco mais a pandemia. Não sei como é que tá aí no Rio. A gente está vivendo um novo surto, então as pessoas também estão querendo ficar mais em casa, né? Se preservar, ficar mais resguardada, né? E aí voltou um pouco. Aqui também tá difícil. Quem tá podendo ficar em casa tá ficando, porque não tá fácil, né? Eu acho que deu uma acalmada, a galera deu uma acalmada no final. Tô sendo bonitinho falando da acalmada, né? No final do ano. E aí agora a gente está colhendo também o que foi isso aí do final do ano. Mas vamos lá, vamos entrar no nosso papo. Essa síndrome, né, do esgotamento profissional, ela é nova? Ou ela sempre existiu? E eu confesso a você, eu falei na abertura, que eu nunca tinha escutado falar sobre. Eu conhecia no máximo como se fosse estresse. A pessoa está estressada, no máximo como isso. E quando uma colega de jornalismo, de profissão, que foi a jornalista Isabela Camargo, ela abriu isso para a imprensa, né? Ela foi para a mídia e falou, olha, não estava dando conta, precisei parar. Aí veio esse nome e a gente começou a ouvir mais, e outros colegas passaram a falar sobre. Eu queria que você explicasse para a gente o que é essa síndrome, como ela acontece. Vamos lá. Quando se fala que a pessoa desenvolveu, né, a síndrome do burnout, realmente é algo novo, mas não é que não existia. É que hoje se fala mais, né? Como as patologias, é igual o TDAH. Lá na clínica eu tenho muito paciente com TDAH, transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade. Ah, Geraldo, na minha época, TDAH era menino danado. Aquele menino ou hiperativo, impulsivo ou desatento demais, que viajava na maionese, ficava no mundo da lua. Na minha época, a síndrome de burnout era aquela pessoa que estava sempre reclamando, mal-humorada, estressada. E aí, sempre existiu essas síndromes, né? Qual é o problema? A ciência evoluiu, a medicina e a psicologia evoluiu, e hoje nós conseguimos identificar com mais facilidades. Por que nós conseguimos identificar com mais facilidades? Porque foram desenvolvidas ferramentas para poder investigar se realmente o camarada tem a patologia ou não, que são os famosos testes psicológicos. E também a internet. A internet, ela facilita as pessoas se identificarem com patologias. O que é que eu digo? Todos nós, Fábio, vamos ter características, comportamentos que se assemelham a uma patologia. Todos nós. Só que o que vai fazer a gente ter ou não é a intensidade, a frequência. Se eu estou há 6 meses, há 12 meses, tendo esses sintomas dentro da patologia, provavelmente ela foi desenvolvida. Então, assim, não é porque eu estou triste um dia, uma semana que eu tenho depressão. Agora, se eu estou triste há 6 meses, há 1 ano, provavelmente, né, e se eu tiver outras características também, isso se encaixa dentro de uma depressão. Então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio aí. Lembrando que é sempre bom buscar uma orientação profissional, né, no psiquiatra, ou no neurologista, dependendo do que for, ou no psicólogo para poder ter uma orientação melhor. Mas sempre existiu. Hoje, o que é que eu vejo que intensifica também, Fábio? A internet fala que você tem que sentir prazer todo dia, o tempo todo. A internet fala que você só tem que fazer ações, atividades que te geram prazer. Porque a vida é muito curta e você tem que contar uma história na qual você se orgulhe. Qual é o ponto a melhorar disso? É que as pessoas estão sendo menos disciplinadas. Eu fiz uma live segunda-feira e com o Leonardo, psicólogo lá da clínica, ele falou um negócio que é interessante. Ele falou assim, Geraldo, não existe mudança sem dor. Não existe. Para eu poder mudar, para eu poder evoluir, vai ter uma dor, uma preparação. Vamos pegar um atleta. Ele treina em alta intensidade, ele sente dor. Ele fica resguardado de muitos prazeres, né? Não poder comer, não poder brindar, tomar uma taça de vinho, não pode fazer muitas outras coisas. Porque ele tem que se preservar, que é algo doloroso. E aí, quando a gente fala do síndrome do burnout, né? São pessoas que partem do princípio que o trabalho é o centro da sua vida
e ela não consegue mais sentir prazer em novas atividades. Então elas ficam sensíveis demais. E eu volto a dizer, com certeza a internet, Fábio, ela colaborou para as pessoas terem esse desenvolvimento. Porque antes, como elas não tinham essa informação, normalmente os nossos pais, os nossos avós, eles faziam o quê? Trabalhavam o dia todo, chegava em casa, via uma televisão, jantava e dormia. E dormia. Hoje não, hoje você tem que trabalhar, meditar, praticar atividade física, ver uma série, ler um livro. Eu não estou dizendo que não é para não ter, eu faço isso todo dia. Todo dia eu faço atividades que me geram prazer. Mas se também não tiver, faz parte da rotina. Você está no dia a dia, você está trabalhando, você está compartilhando informação com as pessoas, e é isso. E outra, né, Geraldo? Eu acho que tem fases da vida da gente, né? Eu confesso a você que eu estou num momento que, se você me perguntar assim, Fábio, o que você está querendo com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu convívio? Eu vou dizer para você, único, uma única palavra. Eu quero paz. Eu não quero nada nem ninguém que tire a minha paz. Então, entrou o trabalho. Se o trabalho estiver tirando, tem alguma coisa errada, eu não quero. Se é uma amizade, está tirando a minha... sabe, eu estou tirando da minha... Agora, claro que isso é um processo, que você não alcança da noite para o dia. Acho que também tem esse autoconhecimento e também a maturidade, ela é um auxílio luxuoso. Eu sempre digo isso, eu sou sempre a favor disso, né? É o lado bom de envelhecer. Mas eu queria, na live passada, numa live que você fez na semana passada, eu não vou lembrar com quem é que você me perdoa, mas eu acompanhei. Foi na quinta passada. E você falou uma coisa que me chamou muita atenção, e quando você joga para o campo da psicologia, e aí eu fiz uma live também com uma psicóloga, a Ana Silva, e ela falou sobre traumas não elaborados. E que é uma verdade, porque você disse o seguinte, a criança, quando ela também está lá pequenininha, cheia de tarefas, que geralmente é isso que acontece, o pai bota lá, os pais, né, colocam ela, estuda de manhã, inglês à tarde, vai fazer judô, vai fazer balé, enfim, a criança ela tem o dia todo. E falta uma coisa até principal aí que eu acho. Você está gostando? Você tem vontade de fazer aquilo? Então a criança ela cresce tentando, ou nem tendo a opção de tentar, de escolher ou não, mas ela tem que ficar correspondendo àquilo ali. E isso pode virar uma síndrome quando ela fica mais velha? Pode sim desenvolver. Por quê? Ela vai ter dificuldade, Fábio, em ter momentos de prazer ou ter momentos de não estar executando nenhuma atividade na qual gere uma produtividade ou gere um resultado. Por quê? Porque a vida toda, excelente pergunta, porque a vida toda, os meus pais fizeram com que eu sempre precisasse, necessitasse estar produzindo. Então, era para a escola, era para o professor particular, era para o esporte, era para o inglês, era para o outro esporte, era leitura, era aula de canto, aula de violão. Então, assim, eu tenho pacientes que realmente têm uma demanda muito grande de atividade, que eu penso, meu irmão, qual é o momento que você, assim, deita no sofá, uma hora, relaxa. Bicho, vou ficar aqui de boa no meu Instagram, descansando, olhando para o teto. É comum alguns pacientes falarem assim, Geraldo, não tem. Eu converso com alguns colegas, né, que assim, não necessariamente está com a síndrome do burnout, mas está num pico de estresse muito grande, e eles falam, cara, quando eu tô parado, uma hora, às vezes assumo um compromisso com o psicólogo, cara, uma hora do seu dia é seu para você fazer nada. Eu fico me cobrando, achando que eu sou um preguiçoso vagabundo. Porque a mente dele fica exigindo produtividade, ou seja, é uma ansiedade. Você tem que estar produzindo o tempo todo. Você tem que estar consumindo informação o tempo todo. E a internet ele joga, né? O Instagram favorece, o YouTube fica recomendando vídeos. Ele quer que o tempo todo você esteja consumindo. E as pessoas entram numa pilha. Como é uma coisa tão forte isso que você falou, e isso como eu tenho recebido vários psicólogos aqui nessa caminhada do Bora Conversar, e você joga para outros campos, para outros sentimentos, como tudo começa na infância, na educação, no olhar que você tem, quando a gente está falando agora da síndrome de burnout, quando você olha para a criança e escuta o que ela quer. Porque eu até consigo entender, né, que os pais, não, eu tenho que preparar meu filho. Olha só, eu tenho que preparar meu filho
futuro, porque ele ele tem que saber falar línguas, ele tem que fazer cursos. Mas será que isso é realmente esse movimento é importante, é fundamental? Você não vai criar aí traumas não elaborados nessa criança, que logo, quando se tornar adulto, vai ter dificuldade de resolver, porque fica muito mais difícil. Quando Geraldo, que eu começo a identificar a pessoa que ela está sofrendo, que ela está passando por essa síndrome. De repente, nem ela tem essa consciência. Tem não. Ou tem? Não, tem não. Tem não. Às vezes porque é o seguinte, a síndrome, ela é representada, ela aparece por meio da depressão ou por um transtorno de ansiedade. E aí ela começa a ter, assim, irritabilidade, alterações de sono, Então, vem estresse. cá. Ela pode começar como uma depressão e culminar na síndrome, é isso? Na síndrome de burnout, é isso? Na verdade, a síndrome ela é representada por uma depressão. Então, por eu ter síndrome de burnout, as características que apresentam são características depressivas. Fala pra gente as principais características. Você fez até um vídeo que eu quero te agradecer, que ficou ótimo, que você fez hoje cedo, fazendo a chamada desse nosso papo. Eu queria que você repetisse pra gente, por favor. Com certeza. Quando o paciente se queixa de baixa produtividade, intolerância, irritabilidade, se estressa com facilidade, e só um parênteses. Um ponto a melhorar de nós estarmos, Fábio, estressado, é porque aquelas pequenas coisas se transformam em grandes situações catastróficas. Então, assim, sei lá, um exemplo. Na minha mesa do escritório, pegaram a minha caneta emprestada e não devolveram. Coisa que eu poderia, ei, galera, alguém aí pegou minha caneta? Estou precisando. O cara que está com a síndrome de burnout, tá vendo, Fábio? Trabalhar nesse escritório é muito estressante. As pessoas pegam a nossa caneta sem a nossa permissão. Meu Deus, eu não tenho nem direito de ter a minha caneta na minha mesa. Então, cuidado com o estresse. Nós temos essa tendência a catastrofizar pequenas coisas. Então, irritabilidade, dificuldade de sono. Tem pessoas que vão ter um menor sono, dormir menos. E a gente sabe que a privação do sono, amiga, é muito estressante. As pessoas que dormem pouco, não estão produzindo melatonina suficiente, que é responsável pela qualidade, baixa concentração, baixa produtividade. Tem pessoas que têm alteração de peso. Por quê? Porque nós queremos o alívio das emoções. Nós queremos um alívio. E há uma tendência da gente fazer uma aprendizagem equivocada, que uma das maneiras de ter o alívio da emoção é o quê? Comendo ou bebendo. Comendo ou bebendo. Há estudos que falam de pessoas que têm a síndrome do burnout descontar o quê? Na bebida, né? Por quê? Porque são formas de sentir prazer aliviando o estresse. Eu brinco com meus colegas, né, com pacientes também, eu falo, bicho, a gente aprendeu que toda comemoração é com bebida e comida. Vai comemorar aniversário? Bebida e comida. Subiu de cargo? Bebida e comida. Passou no concurso? Bebida e comida. Não podia ser assim, bicho, tô feliz, tô completando, eu vou fazer agora 34 anos, vamos fazer uma caminhada no bosque. Não. Não existe isso, né, bicho? É Não. churrasco com bebida e comida, meu amigo. Então, assim, por isso que vai trazer essas alterações, porque a gente aprende dessa forma, né? Dessa maneira. Então, as pessoas que têm essa síndrome, ela vai apresentar nesse perfil. Tem pessoas que começam a gerar medo excessivo, né? E sabe o que eu falo? Isso aí é um aprendizado desde a infância, né? Como você falou, Ana Leite aqui, que é minha sócia e minha mãe também comentou isso, que isso vai trazer prejuízo ao longo da vida das pessoas. Mas... Geraldo, eu não estou conseguindo, eu quero ler. A Ana é sua mãe, então beijo, Ana. Bem-vinda. O que ela escreveu? Ela disse a capacidade criativa. A capacidade criativa e imaginativa da criança, assim como não ter o poder de decisão. Então, assim, tantas situações que a gente coloca para elas, né? Que elas podem até tornar-se adultos passivos. O que a Ana Leite está falando é isso, o controle de decisão. Por quê? Porque a vida toda sempre foi imposta. A vida toda sempre foi impondo para ela. Então ela nunca soube escolher. Para ela escolher é algo muito arriscado, porque ela não está preparada para assumir possíveis consequências da sua escolha, porque toda escolha é perda, não é isso? E outra, né, Geraldo? O tal do não, eu não quero, eu não posso. Você fica tão dentro daquilo de querer corresponder, ou da onde vem esse medo, né, que você não consegue. Você vai aceitando aquela demanda dentro da tua área, dentro daquilo que você trabalha, e você vai indo, e até aquilo te consome. Você, para poder reagir, como é que você consegue?
né? Perfeito. Você, eu acho que primeiro você tem que começar a entender, você me corrija se eu estiver errado, a tua capacidade. Se você Isso. estudou, você é um profissional dentro da sua área, não, olha, eu vou até aqui, não vou fazer mais do que isso, acabou. É o autocuidado. Mas como é que você consegue isso? Uma pergunta. Será que as empresas, grandes corporações, eu acredito que tem sim um departamento voltado para isso, né? Que tenha psicólogos, que tenham pessoas que Isso. envolvam esses funcionários. Mas você acha que isso ainda acontece nas grandes corporações, nas grandes empresas, e aquele pessoal do dia a dia ali, do braçal, que está ali? Não tem, né, Geraldo? Como é que faz? Essas políticas de saúde públicas continuam ainda deixando a desejar? Sim, com certeza. Não são todas as empresas que têm essa atenção para o funcionário, porque você falou um negócio interessante, de o profissional saber assim, bicho, eu só vou até aqui. O que é comum nas empresas? Gerar uma competição. Porque Uhum. competição está relacionada à motivação, né? Só que o Sim. camarada tem a sua limitação, então ele começa a gerar exigência. Onde eu tenho o quê? Eu já escutei em atendimentos clínicos que trabalhava, né, numa corporação, um escritório gigante, e aí ele se sentia mal em sair no horário do seu expediente, que termina às 6. Por quê? Porque a galera saia de 8, dando hora extra todo dia, produzindo. Olha aí como é que é a cabeça do ser humano. Meu amigo, eu fui contratado para trabalhar até 6, fiz meu trabalho, tudo direitinho. Eu vou embora para casa, vou descansar, vou fazer uma atividade física, vou meditar, vou ver uma série, vou ler um livro. Ok, fechei meu dia. Não. Eu estou saindo de 6. Os meus colegas estão ficando até mais tarde, fazendo hora extra. O meu patrão, né, o meu diretor, ele pode partir do princípio que aquelas pessoas são melhores do que eu sou preguiçoso, porque eu sempre saio no horário, né? O que melhorou nas empresas? Hoje se fala muito em produtividade. Eu tenho colegas advogados que trabalham em escritórios aqui em Natal. Eu confesso que eu vejo mais isso em São Paulo, que lá no escritório eles falam o seguinte, amigão, ó, você tem que trabalhar aqui 8 horas, ou você tem que bater essa meta diária. Se você quer chegar de 10 horas, quer chegar de meio-dia, problema seu. Mas você diariamente tem que executar isso aqui. Ótimo, né? Meus colegas que trabalham em empresas assim, esse bicho é muito bom, porque tem dia que eu acordo para malhar, eu malho, vou correr no bosque, no parque, chego em casa, tomo café da manhã, tomo banho, chego na empresa de meio-dia, 11 horas, pego direto, não tiro hora de almoço, e no outro dia eu já chego cedo, já chego de 8 horas para sair de 4, 3 horas da tarde. Então essas pessoas gostam muito disso. Eu confesso, Fábio, que uma das coisas que fez eu escolher a psicologia clínica é eu ter liberdade para poder administrar o meu horário de trabalho. Eu realmente assim, eu tenho uma aversão a ter expediente fixo. Eu não conseguiria lidar com isso. Por mais que eu tenha a minha rotina, né, frequente de chegar na clínica de tal horário, sair de tal horário, tudo direitinho porque eu trabalho com pacientes fixos. Então eu não tenho como ligar para o paciente da quarta-feira e falar assim, ei bicho, tô meio estressado, eu vou tirar o dia para ir para a praia, vou ficar aqui brincando com meus filhos. Eu tenho um compromisso com aquelas pessoas, não posso. Mas eu posso ir administrando minha agenda com o tempo. Ah, vou atender até tarde, vou atender até cedo. E geralmente, às vezes, eu faço isso, sabe? Um dia eu boto até 10, outro até boto 8, outro dia eu boto até 10 da noite, outro até 8. E eu vou oscilando. Tipo, eu tô saindo de 10, a minha mente não pensa, caramba, 10 horas da noite, amanhã. Não, eu penso, caramba, hoje eu tô saindo de 10, tô mais cansado, mas amanhã eu vou sair de 8, eu posso pegar minha filha acordada, e por aí você vai administrando. É verdade. Eu quero, a gente falou da importância do não, e esse não entra dentro do nosso papo aqui, da síndrome de burnout, mas esse não entra para tudo na vida, hein? A Exato. importância de dizer não. Isso dá uma outra live, hein, Geraldo? Falar sobre o não. Eu quero trazer um depoimento da Daiane do Nascimento, ela também é jornalista, ela tem Certo. 32 e ela diz o seguinte: aprendi a dizer não e não me sentir mal com isso. Compreendi que sou mais do que uma funcionária, a jornalista ou a assessora de comunicação. Aprendi a relaxar nos momentos de lazer e não trabalhar fora do horário comercial, a não ser que seja uma emergência. Mas ainda sinto calafrios cada vez que meu celular toca, seja porque recebi uma mensagem ou uma ligação, ou uma mensagem, e ainda me sinto com medo, perseguida pelo trabalho, dentro das atividades ligadas a ele. Ou seja, Geraldo,
ela já fez o tratamento. A síndrome, ela pode voltar? Eu posso ter mais de uma vez essa síndrome? Não tem Posso, cura? posso. Não, eu curei e voltei a ter. É igual uma depressão, por exemplo. Eu tive depressão há 4 anos atrás. Um exemplo, né? Passei por sei lá, uma perda muito grande na minha vida. Fiz o tratamento psiquiátrico, fiz o tratamento com psicólogo, fiquei bem, né? Na psicologia a gente não usa muito o nome cura, né? Fiquei curado. Mas saí da depressão e 5 anos depois, novamente. Um exemplo, o Whindersson Nunes, né? O cara cresceu na vida, ficou muito bem. Aí o seu primeiro baque foi quando ele percebeu que as pessoas só se aproveitavam da vida dele porque ele tinha fama e as pessoas queriam tirar uma casquinha da fama. Fez depressão e tal. Aí qual foi o segundo baque? Separou da mulher de forma drástica. A mulher já se envolveu com outra relação, ficaram dizendo que ele já era traído, não sei o quê. Superou. Arrumou uma namorada. Engravidou. Aí ele, meu Deus, agora eu vou ser pai, vou ser uma pessoa boa para o meu filho, vou ser muito parceiro, vou estar presente na vida dele. O filho dele, o que acontece? Morre. Então, assim, meu amigo, é muita coisa para uma pessoa só. Você trata, fica bom, tem outra recaída, né? Então que esse ano de 2022 vai ser o último ano dele de stand-up. Ele vai parar. Ele vai ficar só gravando vídeos para o YouTube, fazendo cinema, televisão, mas stand-up, este é o último ano. Então, ou seja, quem quer ver o Whindersson Nunes ao vivo, aproveite, viu? Que esse é o último ano. Não, e você também percebe isso, né? Dentro do meio artístico, desses que ficam viajando pelo Brasil, então num dia estão em Natal, no outro dia já está no Rio, vão para lá e pra cá, nessa correria, nesse desgaste. Desenvolver possivelmente uma síndrome como essa, ela se torna mais plausível, mais fácil Mais de acessível. acontecer. Mas sabe Mais uma coisa, acessível. mas sabe o que eu vejo, né? Isso é que você está trazendo é muito bacana, porque assim, sabe quando eu vou estudar pessoas de sucesso. Vamos pegar um cara aí, Steve Jobs. O cara passou anos, manhã, tarde e noite, desenvolvendo um sistema, desenvolvendo máquina, desenvolvendo, sei lá, celular, o tablet, o iPad e tudo, e ele não teve provavelmente uma síndrome de burnout. Porque um cara como ele, que praticamente só parava para trabalhar, porque no filme dele, né, mostra que ele não dava atenção à filha, mal tinha contato com a filha e tudo, ou seja, o cara não tinha família, o cara vivia para aquilo, né, começou desenvolvendo na garagem da casa dele. Por que será que um cara como ele não desenvolveu? Vamos pegar Mark Zuckerberg, do Facebook, o cara que trabalha, responsável por muita coisa do mundo, né? O cara é dono do WhatsApp, do Facebook, Instagram, as maiores plataformas. O cara é dono. Então, assim, ele deve estar falando sobre isso manhã, tarde e noite, de domingo a domingo. Ele está com os amigos aqui, os amigos dele devem ser amigos de trabalho, os diretores da empresa dele. Eu não acredito que esse cara está tomando uma cerveja, jogando uma sinuca com os amigos, falando de futebol. Ele só deve falar disso, político. Político só fala de política. Você já deve ter conversado com algum político, algum amigo político. Ele não sabe falar de nada sem ser política. Ele só fala de política amanhã, tarde, e tudo é política. Se você emite sua opinião sobre vacina, é porque você vota em tal. Meu amigo, eu não posso ter mais ter minha opinião, não. Exatamente. Tudo tem um viés político. Então, assim, por que essas pessoas que consomem muito trabalho, né, manhã, tarde e noite, durante anos, décadas, elas não desenvolveram? Alguns motivos. Primeiro, provavelmente elas não tinham gatilhos de transtorno de ansiedade. Provavelmente não tinham. Segundo, elas encontram muito prazer no que elas desenvolvem. Por quê? Porque cada informação que elas consomem, cada papo que ela interage com alguém, ela relaciona isso a evolução, a crescimento, a desenvolvimento. Ela não pensa assim, caramba, hoje é domingo, me encontrei com o Fábio e ele veio tirar uma dúvida sobre alguma coisa psicológica. Que droga. Caramba, hoje é domingo, o meu sócio tá mandando uma mensagem aqui sobre uma pauta que ele quer acrescentar na reunião de amanhã. Meu amigo, amanhã ele fala comigo. Hoje é domingo, é o meu dia. Essas pessoas, Fábio, elas não diferenciam pessoa física de pessoa jurídica. Elas não diferenciam, elas são uma pessoa só. Então, por exemplo, Geraldo. Eu não tenho como mais emitir uma opinião sobre Geraldo pessoa física e Geraldo psicólogo. É uma pessoa só. Estou sendo sincero com você, eu não sei mais como é quem. Eu faço isso tanto, todo dia, toda hora, que quando eu vou conversar com um amigo,
Ele fala, bicho, me dê sua opinião. Eu falo como psicólogo, cara, vamos avaliar o custo-benefício, vamos avaliar os seus medos. Por que você... Geraldo, eu quero a sua opinião. O que é que você acha? E eu sou tão acostumado a não dar minha opinião, a fazer a pessoa refletir, que quando eu estou numa mesa de bar, eu faço a mesma coisa. Você coloca para poder fazer essa... Geraldo, como é que funciona o tratamento? De acordo, por exemplo, se eu estou no meu trabalho e essa síndrome eu começo a desenvolver porque o meu chefe está ali em cima e fica mandando e eu não consigo ter reação, eu não consigo ter atitude. Se é alguma coisa que vem da infância, como é que é feita essa abordagem, esse tratamento? Como é que a gente pode tentar assim, identificar, né, o início de tudo? Só quando as pessoas entram numa sensibilidade no estresse do seu trabalho. Quando ela percebe que ela está numa exaustão física e mental. Isso aí é o gatilho principal do transtorno do burnout. Sim. Entra num pico de estresse, ficam mais sensíveis às situações do trabalho, ficam mais irritáveis e exaustão física, exaustão mental. Elas iniciam a segunda-feira querendo que acabe logo a semana para poder descansar no final de semana. Tem um cara que eu sou fã dele, chama-se Murilo Gun. Ele é de Recife, mas hoje ele mora em São Paulo. Ele trabalha com reaprendizagem criativa. Aí ele fala assim, eu fiz um curso dele de reaprendizagem criativa, um curso online muito bom, por sinal. Aí ele fala assim, tem pessoas que entram segunda-feira já querendo que acabe a semana para poder aproveitar o sábado e o domingo, né? Então sábado e tarde, muita gente trabalha sábado de manhã, né? Aí ele disse que fala assim, meu irmão, você tem vida de videogame, né? Que tem várias vidas, porque você aproveita só um dia e meio da sua semana ou 2 dias com 5 dias ruins. Não é para ser assim. Não é para começar a segunda-feira querendo que acabe a semana para poder descansar ou aproveitar o final de semana. A sua vida ela tem que ser repleta de realizações. E muitas pessoas que entram numa síndrome de burnout, né, existe uma cobrança, existe uma autocobrança que para mim é a pior de todas, porque a autocobrança, você está sempre se vigiando o tempo todo. E eu até falo com o meu paciente, peraí, geralmente essas pessoas que têm autocobrança, elas têm um modelo de educação de muita exigência. O pai ou a mãe, Fábio, exigia muito delas. Exigia nota, exigia comportamento, exigia resultado, exigia tudo. E aí até eu falo com o meu paciente, espera aí, esse seu pensamento aqui, quem está falando é você ou é seu pai? Porque se for seu pai, vamos rever. Se for você, por quê você está se cobrando? E aí, no trabalho, ela entra nessa exaustão, fica mais sensível, fica mais estressada, fica mais irritada. Tem gente que fica mais isolada, né? Porque pode ser caracterizada por uma depressão, a síndrome do burnout. Geralmente, psiquiatra, medicação e terapia. E aí, na terapia, o que a gente indica ao nosso paciente é 2 coisas. É ele identificar atividades que sugam a sua energia e ele identificar atividades, Fábio, que produz energia positiva. Mas como é que essa pessoa ela consegue fazer isso, né? No caso, quando ela vai buscar, então, ajuda com um profissional. Exato. Que ela vai conseguir ter esses insights e dizer assim, não, peraí, eu preciso me desconectar, eu preciso fazer isso, vou fazer uma atividade física, vou ao teatro, vou passar a escutar mais música, sei lá, isso. Algo nesse sentido que ela vai se encontrar, não é isso? E com certeza. E o grande lance da terapia, né? Eu digo assim, a magia da psicologia, Fábio, é entender a origem. O porquê que desenvolveu, como desenvolveu, onde foi que eu perdi o controle. Por quê? Porque quando ele, dali para frente, passar por situações semelhantes que gerar estresse, por fazer terapia e ter um autoconhecimento, ele vai, opa, estou me lembrando aqui da minha conversa com o Geraldo, eu estou estressado porque eu estou interpretando de tal maneira, ou eu estou vendo por tal ângulo. O que é que eu digo, Fábio? Eu digo o seguinte, fato não gera emoção. O que é que gera emoção? A maneira como eu encaro, a maneira que eu interpreto, como eu vejo. Então, assim, se no meu trabalho eu não bati minha meta, isso é um fato. Eu não bati minha meta. O que é que gera emoção? Eu olhar para mim e pensar, sou incapaz. Os outros são melhores do que eu. Eu nunca vou conseguir bater essa meta. Isto é difícil demais para mim. Aí, esse pensamento, essa interpretação gera emoção. Emoção de quê?
tristeza, fecha motivação. Gera esse tipo de emoção, né? Quando eu falo que fato não gera emoção, é interessante o camarada olhar para quê? Poxa, não bati a meta. Fábio bateu a meta. Ana Leite bateu a meta. Eu não bati a meta. Aí eu parar para refletir. Bicho, ei, Fábio, o que é que tu fez que tu bateu tua meta, hein? Ei, Ana Leite, o que é que você fez? Caramba, vou escrever aqui, vou pontuar aqui, vou melhorar minhas estratégias. É isso. Mas nós temos a tendência a nos rotularmos. Por isso que o sentimento de incapacidade ele vem. Então, assim, não é porque eu não bati minha meta que eu sou um péssimo trabalhador, que eu tenho que me cobrar mais, exigir mais. Não é porque eu tenho uma nota baixa que eu sou um aluno burro, ruim. Ali é um fato, é uma situação. A gente não pode catastrofizar, a gente não pode generalizar. Isso é importante. E nós temos essa tendência de generalizar. Tem uma coisa também que está acontecendo, e com a pandemia acelerou bastante, que foi o trabalho de casa, né? Você trabalhar em casa. E eu tenho escutado muitas pessoas dizendo assim, ai, mas será que eu estou produzindo? Eu acho que eu não produzo tanto quando eu estou em casa. Ou, ao contrário, por eu estar em casa, eu me sinto na obrigação de fazer mais, porque eu estou na minha tranquilidade, na minha intimidade. O que a gente fala para uma pessoa dessa? Gente, ó, você trabalhou aí suas 8 horas, 6 horas e tal, acabou, fechou a tela do seu computador, vai viver. É o que eu costumo dizer para os meus amigos, né? Porque você vai entrando, e realmente também tem muito isso, quando você está de casa, você acha que você tem que produzir, você tem que fazer, tá, mas se passou daquele seu horário, você cumpriu o seu horário combinado, acordado, seja numa empresa que você está por CLT ou que você está por contrato, fechou sua tela, existe vida fora disso. Vai lá, vai buscar. Não é isso, Geraldo? Isso, Fábio, é fundamental, não só para a nossa produtividade, como para a nossa atenção. O nosso cérebro ele tem picos de produtividade, eles têm picos de concentração de atenção. Então, se eu querer manter sempre uma alta produtividade, como você acabou de dizer, terminou o seu trabalho, já terminou o que tem para fazer, fecha a tela do computador, amigo, vai ler um livro, vai descansar, faz uma atividade física, vai preparar seu jantar, vai fazer qualquer outra coisa. Mas se o camarada fica querendo consumir, ele já não está mais produzindo. Ele está entrando no loop ali que ele está desgastando em vez de estar produzindo, tá? Então, assim, é interessante ele estar sempre olhando assim, o que é que eu fiz, o que é que eu posso deixar para fazer amanhã, o que é que eu preciso melhorar. A gente ter essa autoanálise, esse autoconhecimento, para que eu não possa entrar no exaustão. Porque se eu entrar no exaustão, eu vou estar sempre ali no automático. Isso não é interessante. Eu vou estar me desgastando, eu estou ficando mais exausto e eu não estou evoluindo, não estou me desenvolvendo. Então, assim, é interessante você se conhecer. Por exemplo, hoje fala muito assim, você tem que acordar de 5 horas da manhã. Pessoas que acordam 5 da manhã, bota foto, né? Bom dia, sol. Galera, começando aqui o dia. Aí, geralmente, a galera tem uma tendência, o quê? Eita, bexiga, esse cabo aí é trabalhador, é disposto, viu? Acorda de 5 horas da manhã. Só que aí, se o camarada dorme cedo, desculpe, dorme pouco, a produtividade dele no dia vai ser baixa. Mas o bacana é acordar de 5 horas da manhã e postar foto no Instagram, né? Então, assim, eu quero produtividade, amigo. Eu quero ir para um psicólogo que ele esteja bem e que ele possa me acolher e me atender e me orientar. Eu não quero ir para um psicólogo que acorda 5 horas da manhã, que eu vou associar que ele é um super-homem e que ele é muito bom e que ele... Aí chega lá no consultório, o cara tá lá, o paciente falando as suas dores, a sua queixa, e o psicólogo exausto, cansado, porque não adianta. Não adianta. Eu vou começar aqui a fazer algumas perguntas, porque a hora passa rapidinho. Que bom que é sinal que o papo rendeu. A gente já está entrando na nossa reta final aqui. Vamos lá. E o Matheus Fernandes, ele pergunta o seguinte. A pessoa deve ficar afastada de suas atividades no ambiente de trabalho quando se identifica o burnout? Por quanto tempo? Isso aí, quem vai dizer esse afastamento é o psiquiatra. Porque o que acontece? Não existe um tempo certo. Não existe uma garantia, Fábio, que eu vou falar assim, cara, uma semana é o suficiente. Cada pessoa vai ter o seu limite e vai ter o seu tempo de poder recarregar as suas energias, a sua bateria. O que é que eu falo? Eu disse que nós temos que buscar ter atividades que ela vai recarregar a minha energia. Como? Ler um livro, atividade física, praticar hobby, se envolver em novas atividades,
sair com seus colegas para caminhar, para bater um papo, ver filme, ver série, ou seja, levar a sua mente para outra realidade que não seja só consumir trabalho. Outra coisa também que diminui a pessoa desenvolver a síndrome do burnout, como ela vê o trabalho. Se eu vejo o trabalho como exigência, que eu tenho que dar resultado, que eu tenho que dar resposta, isso gera muita cobrança, é muito estressante. Agora, se eu vejo o meu trabalho como crescimento, desenvolvimento, novas ideias, nova sacada de ligar para a Fábio de 10 horas da noite, bicho, tive uma ideia aqui, que a gente vai colocar em prática lá, no nosso projeto, que vai ser legal, que a gente vai atrair mais pessoas. Isso é massa. Agora, caramba, bicho, o Fábio tá me ligando, é sério. 9 horas da noite ele quer falar de trabalho, meu amigo. Diga, bicho, caramba, eu tava descansando aqui, meu irmão. Amanhã a gente fala. Mudou de figura. Cíntia fez uma ótima pergunta, eu adoro responder isso. Boa noite. Pode colocar. Qual o conselho para não misturar o profissional, o pessoal com o profissional, né? Então, Boa. Geraldo, no meu trabalho, o meu chefe está exigindo muito de mim, está me expondo. O que eu faço? Um psicólogo, ele não pode emitir sua opinião. Por quê? Porque a nossa opinião está baseada nos meus valores. Nos meus valores. O meu valor é respeito. Então, assim, se fosse eu no lugar dela, eu pediria demissão, conversava com o cara, ó, bicho, essa forma que você está me tratando não é interessante, estou me sentindo cobrado, estou me sentindo exigido, estou me sentindo exposto. E eu sempre gosto, Fábio, de quando você vai falar com alguém, em vez de você acusar, você é grosseiro, você não me entende. Não, você fala como está se sentindo. Cara, eu me sinto assim, eu me vejo dessa forma, não está me ajudando no desenvolvimento profissional dentro da empresa. Então, o que é legal? O psicólogo, ele nunca pode emitir sua opinião. Por quê? Porque a sua opinião está em cima dos seus valores. E eu tenho o meu valor e meu paciente tem um dele. É diferente. Então, sempre voltando para ele. Como é que você se sente? Qual seria uma maneira legal de abordar isso, na qual assim você não se sentisse prejudicada e você não pudesse ameaçar a sua função dentro da empresa e fosse um papo legal com o seu chefe? Vamos tentar ensaiar. Quais são os seus medos de conversar com o seu chefe? Ah, Geraldo, se eu for conversar com o meu chefe, que ele às vezes exige muito de mim, ele pode me demitir. É verdade, é uma possibilidade. Mas ele também pode evoluir, ele também pode amadurecer de tipo, cara, eu nunca pensei por essa ótica que eu estava ali expondo. Bicho, olha, me desculpe. Eu já passei por isso também no outro emprego, quando eu tinha um chefe e tal. Ele pode receber bem isso também. A gente estava falando sobre isso um pouquinho antes aí. Eu trabalho você se desligar, você se desconectar, né? Eu trabalho escrevendo, né? Então, assim, criatividade. Isso. E se eu entrar numa que eu tenho que sair escrever, tem que ser prazeroso. Se eu partir do princípio, não, hoje eu tenho que escrever um artigo tal, mas se eu não tiver naquela vibe, naquele movimento, não vai sair o artigo, porque, cara, tem que estar com prazer para você estar fazendo isso, né? Então, assim, eu acho que é nisso que as pessoas esquecem. Aí você entra isso que você falou, mas eu tenho medo do meu chefe, eu posso perder meu emprego. Mas aí entra de novo, vamos voltar lá no início. Que profissional é você? Né? Qual é a tua dedicação dentro daquilo? O que realmente importa? Eu acho que você tem que fazer perguntas antes de querer corresponder a alguma coisa, o medo de perder algo. O profissional que você é, reconhecer primeiramente o profissional que você é. Eu vejo muito, eu vou usar a Isabela Camargo lá no início, né? Ela estava num emprego dentro da nossa área, que é um emprego visado, muitos gostariam de estar como jornalista naquele lugar, naquela emissora, e de repente ela falou assim, gente, não tá bom aqui não. Eu olhei esse ato dela, nesse momento em que ela fala sobre isso, como um ato até muito corajoso. Sim. De dizer assim, não tá legal para mim, eu vou buscar ajuda. Exato. E tem que ter coragem para assumir isso. Coragem para assumir, porque você não sabe o que vem depois. E aí eu não vou entrar em detalhes, mas quem acompanhou pela mídia sabe o que aconteceu com ela. Né? Mas é o risco do seu bem-estar, da tal da paz que eu falei lá que eu estou buscando. Isso. Mas eu concordo. Também, né? A gente tem que buscar essa paz, a gente assim que, como você falou, interessante, quando a gente vai ficando mais maduro, a gente vai filtrando, né? Filtrando pessoas, programações. Quero dar um abraço para o pessoal da Vox, que é a escola de oratória que eu fiz, maravilhoso. Um abraço pessoal todo aí. Pode mandar beijo aí para quem você quiser, Geraldo. Por favor, porque tá passando tão rápido aqui que eu não estou conseguindo ver. Eu sempre defendo aqui nos meus encontros com os psicólogos, eu tenho esse privilégio de estar recebendo vários aqui comigo,
que eu falo, Geraldo, que eu tô com 39 anos. A maturidade, ela traz mais certezas para a vida da gente. Eu posso dizer hoje para você com tranquilidade. Sim, O que eu quero, o que eu não quero, o que me faz bem, e eu não tenho problema nenhum em dizer não, não aceito, não me faz bem, não faz isso. Que são situações que, quando você é mais novo, nem sempre você consegue ou sabe lidar com essas emoções. Acho que a maturidade, ela te traz isso. Certezas. perfeito. A Claudete Soares, que não é a cantora, ela está perguntando o seguinte: quais são as implicações? Eu acho que você já até falou sobre isso, mas vale repetir. Quais são as implicações de quem desenvolve a síndrome de burnout? A tolerância dela fica menor, acho que eu não tinha falado isso, né? Então, assim, uma baixa tolerância a lidar com as frustrações. E ela relaciona tudo à cobrança. Por mais que o chefe ou o colega de trabalho coloque uma nova função, ela não vê aquele como uma oportunidade de aprimorar, de desenvolver. Ela vai ver como mais uma função que está sendo acumulada, que vai ocupar mais um tempo dela, que ela vai ficar sobrecarregada, que isso vai aumentar o estresse, levando à exaustão mental e à exaustão física, né? Então, assim, irritabilidade, dificuldade de sono. As pessoas que têm essa síndrome, eles têm esse ponto a melhorar. E o grande lance, né? O nível de estresse fica muito elevado. Qual é a minha preocupação com o estresse, Fábio? É que as pessoas vão catastrofizar situações que não precisariam de tanta atenção, mas elas ficam mais sensíveis. Sim. Você já falou também sobre isso, mas eu acho que é um assunto tão Sim, latente dentro sim, das pessoas. A Fátima Silva, ela te pergunta, ela faz a seguinte pergunta. Você disse que existe, mas vamos lá, vamos responder. Existe relação entre o burnout e a depressão? existe. Uma coisa puxa a outra. É isso? Porque o burnout, ele é expressado através de depressão ou uma crise de ansiedade. Então a pessoa pode ter, por exemplo, um pânico de não querer mais entrar no trabalho. Ela chega no trabalho, ela já cria uma sensação de mal-estar muito grande. Então eu já tive pacientes que ficou trabalhando no home office, não conseguiu mais voltar para o escritório e teve que pedir demissão. Porque o escritório falou assim, ó, você vai ficar home office tanto tempo. Se trate, faça o acompanhamento, mas aí você vai evoluindo, né? Você está no acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, e depois você vai voltando. Ele não conseguiu voltar. Ele não conseguiu voltar, adaptar. E o que é que a gente diz, Fábio? É que o nosso cérebro, ele faz aprendizagens equivocadas. Então, eu tive uma sensação de mal-estar dentro do meu trabalho, meu coração teve uma palpitação, eu senti falta de ar e eu saio. Rapaz, galera, tô passando mal, bicho, tô precisando respirar aqui, eu vou lá para fora. Pronto. Uhum. Você vai lá para fora, sente alívio. O seu cérebro pode desenvolver essa aprendizagem equivocada. Qual é a aprendizagem? Lá dentro é ruim. Lá dentro eu tô passando mal. Então, assim, uma sugestão, né? Se você está num ambiente, ou seja, um ambiente fechado, no seu escritório, e você está sentindo falta de ar, palpitação, a minha sugestão, segure o máximo possível. Segure, mas desfocalizando. Toma uma água, ei, Fábio, bicho, estou passando mal, vamos falar sobre outra coisa, vamos desfocalizar. Por quê? Porque quanto mais eu der atenção à minha respiração ofegante, meu coração batendo, o que é que eu vou pensar? Isso é uma evidência que realmente eu estou passando mal. Mas tudo isso é decorrente da minha mente. E se eu saio, pode gerar um aprendizado. Pode gerar um aprendizado. Aí, amigo, você vai entrar num caminho delicado. Mas se eu fico seguro, e aí o bicho, consegui tolerar o desconforto. Consegui tolerar. Bati um papo com o Fábio, a gente falou sobre outras coisas. Tomei um suco aqui. Café não é legal, né? Porque cafeína é estimulante. Tomei um suco, tomei uma água. Fui trabalhando na minha respiração. Não cheguei. Fábio, bicho, tentando diminuir a intensidade para ir baixando o nível da respiração. Há uma probabilidade de não gerar essa aprendizagem equivocada e, consequentemente, não desenvolver alguma patologia, que é o que a gente quer. Sim. Para a gente fechar, a Lia Almeida, ela perguntou o seguinte: quais são as profissões que correm mais risco de desenvolver a síndrome de burnout? O jornalismo já sei que é uma. Qual é a outra? Profissionais da área da saúde. Eu estava me preparando para essa live e eu estava vendo que profissionais da área da saúde e professores são as profissões que mais desenvolvem a síndrome de burnout.
Porque você pega professor, né? Eu sou professor de pós-graduação, então pós-graduação é muito leve. Mas você pega professor de escola, você tem pressão dos alunos, você tem pressão do coordenador e diretor e você tem pressão dos pais. É muita pressão, né? Fora a demanda, preparar aula, corrigir trabalho, corrigir prova. É muito exaustivo a vida do professor, muito exaustivo. Dependendo também, tem professor que dá aula em 3, 4 colégios, cada dia Sim, está em um, né? De manhã está em um, de tarde está em outro, de noite está em outro. tem, com certeza. Né? Eles têm uma demanda muito alta, né? E com essa pressão, né? De alunos, direção e pais. Eu tenho pacientes professores, tenho colegas professores, eu falo assim, amigo, professor é pressão para todo lado, né? Para onde vai, você vai ter pessoas exigindo, cobrando de você. É muito exaustivo. Então, professores e profissionais da área da saúde. Você pega aí os profissionais da área da saúde, né? Técnico, enfermeiro, médicos, trabalhando no hospital numa pandemia dessa. As pessoas chegando, passando mal o tempo todo. O emocional ali também fica... E você trabalhando em hospitais públicos que não tem recurso. Não tem insumo, não tem nem insumo. Rapaz, são guerreiros, são guerreiros. São guerreiros. É muito difícil isso. Como é que eu te agradeço pelo papo, você ter passado aqui, a gente já está acabando. Muito bom conversar com você. Obrigado, eu só confirmei aquilo que eu achava, que eu vejo nas suas lives quando você fala, quando você posta um vídeo, essa tranquilidade que você fala sobre os assuntos, traz paz para quem te acompanha. Então, está sendo uma delícia acompanhar você na rede social e foi um prazer te receber aqui comigo, viu? Muito, muito, muito obrigado a todo mundo que chegou aqui, que ficou com a gente. Fábio, eu sou muito grato pelas pessoas que me reconhecem pelo meu trabalho, tem muito amor, muita paixão envolvido. E assim, eu nunca nego nenhum convite. Então assim, Geraldo, vamos fazer uma live? Bora. Geraldo, vamos dar uma palestra numa escola? Bora, bora. Eu não nego o convite onde eu possa levar informações de saúde mental para as pessoas. Então assim, é um prazer, obrigado por estar aqui. Conte sempre comigo para novos projetos, estou sempre à disposição. Eu quero encontrar com você mais vezes, com toda certeza. E eu digo uma coisa que eu levo para a vida. E é um mote aqui do Bora Conversar. Que uma palavra, ela modifica, ela transforma, coloca a gente para refletir, para mudar conceitos, rever conceitos. Sim. Então eu acho que a gente aqui hoje atingiu com sucesso esse movimento. Viu? Obrigado. Obrigado a todos que estão mandando mensagem aqui, que me acompanham, conhecem meu trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. Todo mundo. Estou sempre à disposição. Eu não mandei beijo aqui, mas eu quero agradecer todo mundo que chegou aí. Você quer mandar beijo para alguém, Geraldo? Aí? Não, pode. Ninguém específico. Muito obrigado a todos. Beijo para todo mundo. Muito obrigado. Beijo para você, para sua família aí. Obrigado, linda, Fábio. Tá bom? Amém. E a gente está junto. Um abraço. Vamos Tchau, junto. pessoal. Obrigado pela participação. Até mais. Tchau. Até.